expectativa de serem felizes, as nossas redes sociais, né? Tanta gente publicando aquilo que faz feliz, e até mesmo mentindo em torno daquilo que nos faz felizes. Nós temos tantas buscas. Às vezes você tenta ser feliz através do seu trabalho. Sim, trabalha porque você quer conquistar alguma coisa que lhe faça feliz. Namora, tenta ser feliz através desse namoro, ou já se casou, tenta ser feliz neste casamento. Eu acho que todo ser humano, ainda que não esteja muito consciente disso, está sempre tentando ser feliz, até quando erra. Até quando nós erramos, nós estamos de alguma forma tentando ser felizes. Mas o problema é quando nós não sabemos, quando nós não temos clareza do que de fato nos torna felizes. Eu gosto de compreender a felicidade com um pouco mais de profundidade. Pode ser que a palavra felicidade esteja muito esvaziada de significados. Pode ser que ela tenha se tornado muito vazia para os nossos dias. Você já me escutou falar aqui sobre realização humana? Que é justamente essa adequação que nós fazemos de tudo aquilo que nós podemos e não podemos. Sim, porque um ser humano realizado é aquele que já tomou conhecimento de tudo que pode e de tudo que não pode. E a partir deste poder e não poder, cria-se um espaço de satisfação. É a satisfação de ser quem é, de fazer o que faz, de trabalhar no que trabalha, de estudar o que estuda, de conviver com quem convive. E nem sempre nós conseguimos, dentro desta realização, fazer somente aquilo que nos agrada. Então nós precisamos o tempo todo ir articulando a realidade que nos envolve. Eu gosto de chamar isso de as nossas ambiências. E a partir dessas ambiências a gente ir buscando honestamente estar no lugar que a gente realmente deveria estar. Essa vida é tão curta, né? Para que a gente desperdice a oportunidade de sermos homens e mulheres realizados, realizadas, felizes. Porque esse é o desejo de Deus para nós. Conversão é isso. É você identificar se na estrutura da sua vida hoje existe alguma coisa que esteja sendo um obstáculo à sua realização humana. Deus não tem nenhum interesse que você se torne uma pessoa infeliz. A infelicidade não é um projeto de Deus para a nossa vida. É por isso que no projeto que Ele tem para cada um de nós, Ele nunca retira os obstáculos. Porque nos obstáculos nós encontramos a força para a gente poder alcançar aquilo que a gente tanto deseja. Sim, precisamos vencer diariamente os obstáculos que nos privam de viver essa felicidade, essa realização humana. E essa música ela faz perguntas que vão justamente no cerne dessas questões. O que nos torna felizes? O que nos torna realizados? E a partir dessas perguntas, nós começamos a desmentir, porque nós mentimos para nós. Quantas vezes eu encontro pessoas, eu identifico isso em mim, uma estrutura mentirosa em torno da realização. Fingimos que estamos realizados. Fingimos que estamos sabendo o que deve ser feito. Ficamos muitas vezes na superfície das coisas, das situações, e nem temos coragem de tocar naquilo que de fato precisa ser tocado para que a nossa vida seja melhor. Eu particularmente, gente, gosto de pensar que Deus é sempre favorável, que a minha experiência com o Senhor é sempre favorável a mim. Nunca eu pude entender que a minha experiência com Deus pudesse ser um obstáculo para a minha realização humana.
Deus quer o meu melhor. E há muito tempo eu fui arrancando de mim, sabe, algumas compreensões equivocadas de que Deus queria o meu sofrimento, por exemplo. Não, Deus não quer o nosso sofrimento. A gente sofre porque nós somos humanos, faz parte da nossa condição, mas é muito mesquinho a gente ficar pensando que Deus ficou mandando aqueles sofrimentos para nós. Não, Ele não precisa mandar, os sofrimentos estão no caminho de todo aquele que quer viver bem. Da mesma forma como Ele também não pode nos livrar desses sofrimentos, porque faz parte da vida. Faz parte da vida sofrer. O que Ele nos assegura é a sua presença. Então, quando eu olho para a estrutura da minha vida, aquilo que hoje eu preciso renunciar, eu estou vendo uma realidade que é favorável ao meu crescimento. Eu preciso identificar o que hoje, na estrutura da minha vida, está representando um obstáculo à minha realização. Pode ser que você identifique uma amizade, por exemplo. Uma pseudo-amizade, uma falsa amizade. Um coleguismo que tem sido um obstáculo para o seu crescimento espiritual, afetivo, humano. Pode ser que você esteja sob a influência de uma pessoa que não lhe quer bem, que esteja lhe viciando naquilo que lhe destrói, ou que esteja lhe retirando de um contexto de fidelidade a si mesmo. Sim, nós podemos muitas vezes ficar viciados em pessoas que nos fazem mal. E de repente o inimigo vai minando as nossas coragens, as nossas disposições, e a gente vai se afastando do caminho que Deus quer para nós. Volto a dizer que é um caminho de realização, é um caminho de felicidade. Então requer muita honestidade intelectual. Nós estamos falando aqui de colocar a inteligência para funcionar. O que hoje na estrutura da minha vida é um obstáculo à minha realização humana? Eu me lembro que uma vez eu encontrei uma menina que estava fazendo a faculdade para agradar a mãe. E ela me falou isso. Ela teve coragem de dizer. Perguntei para ela, o que você estuda? Ela falou, arquitetura. E você gosta de arquitetura? Ela, não. Eu estou fazendo porque minha mãe quer que eu faça. E eu achei aquilo muito cruel, né? Uma faculdade de arquitetura dura uns 5 anos na vida. Fazer o oposto do que se pretende para agradar a mãe, alguma coisa está errada nessa relação. Da mesma forma como eu vi muitas pessoas cursarem direito porque o pai era advogado e seguiram a tradição mesmo que aquilo não realizasse. Quantas pessoas eu encontrei estudando direito, não porque queriam ser advogados, mas porque queriam prestar um serviço público, um concurso para um serviço público. E aí você perguntava, mas você se identifica com o serviço público? Não, é só para ter uma estabilidade. Isso pode parecer bacana aos olhos de alguns, mas isso é um verdadeiro absurdo aos olhos daqueles que de fato querem viver a sua verdade pessoal. A estabilidade pode representar uma coisa boa na cabeça dos nossos pais, que querem nos ver estabilizados. É natural que você queira seu filho estabilizado, mas essa estabilidade, se custar a alegria dele, vale a pena? Se chegar a essa estabilidade, vai precisar matar todos os sonhos que tem dentro de si, é justo? Será que só porque nós desejamos, com todas as forças do nosso coração, do nosso entendimento, controlar a vida dos que nós amamos, porque achamos que controlar é amar? Será que é justo, em nome desse controle, nós condenarmos os nossos filhos a uma estabilidade que não realiza, que não faz feliz?
Foram essas perguntas que eu fiz à menina e à mãe, e que felizmente chegaram no entendimento de que não era justo aquilo que faziam entre elas. E aí, minha gente, nunca é tarde para a gente poder mexer na estrutura da nossa vida, mudar os rumos. Da mesma forma como Jesus não teve medo de mudar a vida de quem passava por ele. Porque Jesus sabia de tudo isso com muito mais profundidade do que nós sabemos hoje. E olha que nós já temos mais de 2000 anos de história. Nós já evoluímos muito como humanidade. As ciências psicológicas nos ajudaram muito a compreender a dimensão humana dessa realização. Não é? Então nós já estamos auxiliados por muitas ciências que Jesus não tinha naquela época. Todas elas corroborando justamente a postura de Jesus, de colocar a pessoa no caminho certo. Vai viver o que você precisa viver. Não perca tempo com conflitos que não são seus. Tenha coragem de entrar nos quartos da sua casa, da sua vida, e descubra quais são as perguntas que hoje precisam ser feitas para que a sua vida tenha qualidade. Não tenha medo dos questionamentos. Muito melhor que conviver com falsas respostas é a gente ter a pergunta certa. Falsas respostas não nos realizam. Pode realizar seu pai, sua mãe. Mas você acha justo comprometer a sua vida para agradar alguém? Isso não é evangélico. Obedecer significa ouvir com o outro. E não somente ouvir o outro. É ouvir com ele. E pode ser que aquela parte que precisa obedecer, no momento em que escuta com aquele que está propondo o que deve ser obedecido, chegue à conclusão de que o esclarecimento, a lucidez, esteja na parte mais frágil. Basta deixar que a verdade venha à tona. Às vezes você, na ânsia de fazer seu filho obedecer, você dita uma regra que não passa pelo ouvir com ele. Vai fazer assim, pronto, e acabou. Ouça o coração do seu filho. Ouse conhecer quais são as aptidões dele. Não é justo você impor a ele um fardo que Deus não impõe. Deus colocou nele um jeito de ser, uma forma de viver, de pensar, de sentir. É necessário que a gente tenha respeito pelo outro, que caminhe com ele. Claro, eu não estou dizendo para você abrir mão da autoridade que você tem, pelo contrário. A verdadeira autoridade é aquela que nos faz ouvir com o outro. É aquela que nos faz pensar com o outro, sentir com o outro. Seremos melhor, bem melhor, uma autoridade bem melhor, se a gente aprende a ouvir com o outro. Seremos autoridades mais qualificadas se nós desenvolvemos ou aguçamos a nossa sensibilidade para ouvir com o outro o que precisa ser escutado. Da mesma forma como eu também não tenho como viver as minhas perguntas na solidão. Eu estou sempre ouvindo com alguém ao meu lado. Sim, essas frases da música que continuam me incomodando, eu a escuto no plural. Outras pessoas também vivem esses conflitos comigo. Com elas eu partilho. E essa partilha vai me ajudando a perceber o que em mim precisa ser melhor equalizado, desculpe. O que precisa ser equalizado para que soe melhor, mais harmônico, mais sincero, mais honesto. E quando estou escutando com o outro as perguntas que de fato interessam no meu dia hoje, Deus tem a oportunidade de falar em nós. Sim, porque Deus fala em nós
Quando a nossa verdade vem à tona. Quando nós não temos medo da pergunta que precisa ser feita. Não fuja delas. Crescemos muito quando somos desafiados. Muito mais do que quando somos bajulados. Quando nós aceitamos a provocação da própria vida. Sabe como que a vida nos provoca? Com o nosso mal-estar. Por isso que é tão perigoso tomar remédio para a tristeza. A não ser que tenha diagnosticado uma depressão química em você. Está faltando aquela substância. Sim, porque nossa alegria depende das substâncias, né? Nós somos químicos. Nós somos físicos. Esse físico aqui, para funcionar, tem que ter um tanto de substância aqui dentro, dando certo. Sim, mas geralmente quando as tristezas chegam e a gente entorpece com um comprimido, a gente perdeu a feliz oportunidade de descobrir o que nos incomodava. E aí a gente não muda o que incomoda. Você só vai julgando comprimidos sobre a sua tristeza. E por isso não resolve. Apenas vai passando de um dia para o outro, julgando o conflito para frente, quando na verdade o que resolveria e que retiraria a necessidade do comprimido é um enfrentamento, uma mudança das peças do tabuleiro. Quanta gente fica curada quando desiste de um emprego, por exemplo, quando abre mão daquele emprego para ir ganhar menos, mas trabalhar em algo que se gosta. Quanta gente termina o seu conflito quando termina um relacionamento. Mas sofre. Mas pelo menos está sofrendo para curar. Quantas pessoas resolvem suas tristezas, suas angústias, quando são capazes de colocar as pessoas nos lugares certos? Quando você blinda o seu coração para que ele não seja alvo do desamor do outro. Quantas pessoas melhoram, se curam, quando são capazes de trancar uma matrícula na faculdade e dizer, não é isso que eu quero para mim. Quantos filhos são curados quando nós olhamos para eles e perguntamos o que de fato interessa, do que eles gostam e o que eles gostariam de fazer da vida. E você também cresce quando é algo que você não quer que seja. E você, num exercício de amor, é capaz de querer entender o que o outro gosta tanto. Saímos do nosso mundo, ferimos aquilo que estamos acostumados para dar um passo com o outro, sempre de mãos dadas. Porque nunca erramos, minha gente, quando vamos de mãos dadas. Nunca erramos quando seguramos na mão daqueles que nós amamos. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultei